Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa situação do Henderson, né, ex-jogador do Liverpool, que foi anunciado aí pelo Al Ettifaq, né, que é uma equipe da Arábia Saudita, mais uma contratação dos sauditas, então mais um jogador aí que está indo para o futebol da Arábia Saudita, um bom jogador, na verdade, excelente jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção inglesa, né, um dos grandes nomes aí do Liverpool. E pergunta que não quer calar, né, se você concorda ou não com o que o Al Ettifaq fez, né, em relação à parte da braçadeira que ele utilizava na Inglaterra, né, no Liverpool, braçadeira com as cores LGBTQIA+, lá, em relação, né, à causa, e que os árabes, né, como todo mundo sabe, eles não apoiam. Então eles tiraram as cores aí e fizeram um anúncio no Instagram e nas redes sociais aí, fizeram um vídeo, né, de comemoração digamos, a uma linha do tempo do Henderson, e tirando as cores da braçadeira colorida que o Henderson utilizava no Liverpool. Então eu vou dar minha opinião, tema muito sério, né, realmente é um tema muito delicado, mas que eu vou falar sobre o assunto. Eu acho que nesse caso existem um lado errado e o lado certo, né? Vamos começar aí pelo lado do vou proteger os sauditas de um lado e vou, digamos, criticar de outro. Vamos começar pela parte que os sauditas fizeram certo. A parte certa é que o time anuncia o jogador e coloca o que ele quiser, no bom sentido, né? Ele não é obrigado a mostrar a tarja de capitão colorida, tudo mais, e se eles acham certo, isso tá tudo bem, respeitando, né, não fazendo nada de errado contra, né, o bem-estar da classe, tudo mais, né, mantendo a integridade física da classe LGBTQIA+. Ok, maravilha. Então eles usam a imagem do Henderson como quiser, eles não são obrigados a apoiar a causa LGBT, né? Não são obrigados em nenhum instante. Então isso aí é o lado que eu acho que os sauditas não erraram em nada. E o que eles erraram nessa história? Erraram porque, assim, eles não dando digamos, pelo menos um crédito ou alguma coisa, eles vão ter críticas. Talvez muitas pessoas que são LGBT não vão gostar do Al Ettifaq. Bem que o futebol saudita por inteiro, né, deve ter a característica unânime de não apoiar, porque Islã, tudo mais, né? Então a religião, a cultura árabe é muito rígida e eles não apoiam. Então, ponto final, é assim que funciona. Mas o pior de tudo, que pelo que eu tô vendo, o Henderson também está sendo criticado. Foi criticado até por um ex-jogador alemão, que parece que se declarou gay depois que parou de jogar, e falou que o Henderson vendido, que ele foi vendido, que, né, não gostou da atitude do Henderson. O Henderson foi para essa equipe, mas por causa de dinheiro, vamos falar a verdade, né? Ele foi para a equipe do Al Ettifaq por causa de dinheiro. Ele largou um Liverpool, né, que é uma das maiores equipes do mundo aí. Então ele foi mais por causa de dinheiro, que a proposta dos árabes são ignorantes. Eles pagam valores absurdamente altos, né? Então ele aproveitou a ocasião, ele já é um jogador experiente, e eu acho que ele tem todo o direito de ir para onde ele bem entender. E eu acho que esse alemão, o jogador, eu acho que, né, não tem que ficar se intrometendo na vida do Henderson. O Henderson faz o que bem entender, ele é muito grandinho para isso. E outro, esse jogador aí alemão que se declarou gay lá, alemão, ele é inglês? Eu acho que ele é alemão, jogador alemão. Não sei quem é, né? Eu só li assim por alto, mas não vi quem é. Porque ele só se declarou gay depois que ele parou de jogar. Então é uma coisa também interessante, porque ele ficou com medo talvez de se comprometer quando ele jogava. Então assim, né, aquele famoso, né, refresco nos olhos dos outros, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então ele quis, né, apontar pro Henderson uma irregularidade, vamos se dizer, mas ele mesmo também errou, porque se ele era gay, porque desde o início da carreira ele não falou a verdade. Então ele deveria ter falado logo do início, porque ele ficou com medinho, e depois que ele terminou a carreira, que ele ganhou muito dinheiro, aí ele pegou e falou a verdade. Então assim, também mandou muito mal, né? Mandou muito mal. E o Henderson, apesar de tudo, ele usava a tarjeta, né, por respeito e tudo mais à causa, mas assim, o cara, provavelmente o Henderson não é homossexual. Então ele não é obrigado também a pegar e não ir para uma equipe que não apoia por causa disso. Ele não é cabeça dessa causa LGBT.
E outra coisa, quem sabe dar conta bancária do Henderson é ele mesmo. Então é ele que tem que saber para aonde ele vai jogar, quando e onde. Ele tem direito de jogar onde ele bem entender. Então estão criticando o Henderson por causa que ele foi para um time que, digamos, não apoia, vai, os gays. Então é um absurdo isso aí, porque ninguém sabe dar conta bancária do cara e todo mundo tá julgando ele, mas se fosse com a pessoa, com certeza a pessoa iria aceitar. Então tá querendo meio que causar problema sem necessidade, né? Então o Henderson, eu acho que ele escolheu ir pro Al Ettifaq por causa de dinheiro, está na cara, né? Ele tomou uma decisão certa? Não sei. Em relação a dinheiro, sim. Em relação à carreira, não. Por causa que ele largou o Liverpool, que é uma equipe muito mais, né, conhecida do que o Al Ettifaq. Ele vai jogar um campeonato árabe, que não é a mesma coisa. Não é uma liga, um campeonato de Europa, que é o ápice do futebol, né? Ninguém vai largar o Barcelona para uma equipe árabe, porque o time árabe é maior que o Barcelona. Vamos falar a verdade, né? Mais por causa do dinheiro. Se ele foi por causa do dinheiro, que deve ser isso, direito todo dele, ele vai e joga aonde bem entender. Mas ficar criticando o cara porque ele foi para uma equipe da Arábia Saudita que não apoia os gays é um absurdo, porque ele não é gay. Ele não é gay e ele também não pode abraçar essa causa ao ponto de boicotar e de jogar numa equipe onde ele vai ganhar valores muito altos. Ele tem que pensar nele, ele tem que pensar na carreira dele, né? Essa parte de apoio ao LGBT é outra história. Isso tem que ser feito como é feito normalmente, com a tarjeta, com frases, com um minuto de silêncio, enfim, da melhor maneira possível. Mas privar que um jogador deixe de ir para uma equipe ou faça alguma determinada função por causa disso, porque a empresa não apoia os gays e tudo mais, se eu não sou, eu não tenho que ficar me machucando por causa disso. Até se eu fosse, o cara é profissional. Se hoje eu sou homossexual e vou jogar numa equipe da Arábia Saudita que não apoiam os gays, eu vou ter que ficar discreto, jogar futebol, ganhar altos valores e ponto, e acabou. Tem que respeitar a cultura do país. Se o país é desse jeito, a gente tem que respeitar, né? Eu acho que é direito deles, desde que, igual eu falei no começo do vídeo, mantenham respeito, integridade física, né? Sem ofensas, tá tudo certo. Mas propagar o LGBT num país que não quer, que não concorda com isso, aí já é outra história muito mais complexa e a gente não pode criticar um jogador que vai jogar no futebol árabe por causa dessa causa. Então, para mim, isso é uma coisa super errada. Então, deixa nos comentários o que você acha dessa ida do Henderson aí pro Al Ettifaq, se ele errou, se ele acertou. Deixa aí seu comentário que é muito importante. Valeu!